Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar a nossa reflexão falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, focalizando o evangelismo. Na semana passada, nós falamos sobre o evangelismo intencional, lembra? Eu espero que nessa semana você tenha sido intencional em compartilhar a palavra com alguém. Isso é, quando nós planejamos, quando nós buscamos um alvo específico, alguém que nós olhamos assim e falou, eu vou compartilhar a minha fé, a palavra do Senhor com aquela pessoa. Isso requer planejamento, muitas vezes requer essa intenção do nosso coração. Vamos continuar falando sobre isso, porém agora nos encontros casuais que acontecem no nosso dia a dia, aqueles encontros que você simplesmente está ali. As pessoas estão ali, como por exemplo no ônibus, ou andando na rua, no caixa do supermercado, no banco. Como que você pode fazer isso, né? Então, às vezes na praça, você está ali simplesmente curtindo o dia e tudo, e aí senta alguém do lado, lá no banco onde você está. Então você tem a oportunidade de puxar um assunto, conversar com aquela pessoa. Isso é muito agradável, pode ser bastante interessante. Lembra daqueles passos que eu tinha falado sobre buscar fazer com que a pessoa fique interessado na sua conversa? Isso pode acontecer através de você fazer boas perguntas para aquela pessoa, para jogá-la para dentro do contexto da conversação. Então, boas perguntas, elas requerem que a pessoa vá pensar para responder. Por exemplo, uma pergunta que não é boa. Você acredita em Deus? Por que não é boa essa pergunta? Porque a pessoa vai responder sim ou não e acabou a conversa ali. Mas se você mudar essa pergunta, o que você acha sobre Deus? Já é diferente, porque ela vai ter que pensar um pouquinho a respeito de como responder para você. Isso pode esticar e dar oportunidade de você trazer boas explicações e te colocar dentro do contexto, compartilhando a sua fé, compartilhando a sua experiência. Lembra quando eu estava compartilhando o testemunho de estar com alguém, treinar alguém, o evangelismo de 2 em 2, que lá na Lagoa da Pampulha, que eu chegava para a pessoa, isso lá era por causa da ocasião, e fazia uma pergunta, por que você está acendendo esta vela? A pessoa não podia responder assim, com uma pequena frase. Não, ela tinha que dar uma resposta mais elaborada. As boas perguntas fazem com que as pessoas pensem. Então, nós podemos usar dessa tática. Então, treine fazer boas perguntas. Perguntas que não vai ser uma resposta apenas de uma palavra, mas a pessoa vai entabular uma conversa com você. Então, isso é muito importante nesses encontros casuais, como também nos evangelismo já programado, né? Intencional. Porém, o dia a dia, que faz com que nós não tenhamos muito tempo com aqueles que cruzam o nosso caminho, você pode ser bastante intencional em compartilhar o que nós aprendemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, que diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isto aqui é uma palavra do Evangelho, uma pregação do Evangelho de uma maneira bem resumida, tá? Mas é direta, pelo menos você deixou uma mensagem ali e o Espírito Santo pode, com isso, trabalhar no coração daquela pessoa. E aí você pode acrescentar algumas coisas, como, você sabia que você é tão especial ao ponto de Cristo ter morrido pelos seus pecados? Ele foi sepultado porque o salário do pecado é a morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus vive. Ele ama você. Acerte a sua vida com Deus. Leia a Bíblia. Então,
Coisas assim que você pode fazer em 10, 15 segundos, simplesmente tendo esse primeiro contato com esta pessoa que cruzou o seu caminho. Estes são os evangelismos casuais e eles podem render muitos frutos, especialmente se Deus já estiver trabalhando na vida daquela pessoa por algum tempo e aí de repente ela tem um encontro com você e você joga essa bomba em cima dela. Deus já está trabalhando, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração e aquilo, quem sabe, vai ser a gota d'água que faz transbordar, né? E aquela pessoa vai se abrir para salvação. A outra maneira de se fazer evangelismo, isso também é intencional, é através da oração. Eu vou te dizer, eu já encontrei muitas pessoas que estavam resistentes a ouvir sobre a palavra de Deus. Mas até agora eu não encontrei nenhuma pessoa que não aceitasse oração ou orar por você, rezar por você. Às vezes, de acordo com a situação, é melhor usar o termo rezar, porque a pessoa está mais familiarizada com isto do que com o termo orar. E é a mesma coisa. E eu tenho feito isso muito nos bancos, quando eu tenho que ir fazer algum negócio, ou em supermercado, conversando com a pessoa que está me atendendo no caixa do supermercado, e às vezes na rua. Eu simplesmente começo uma conversa e de repente eu pergunto para a pessoa: eu posso orar por você pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida? E a pessoa: por favor, claro. E aí eu pego na mão dela, né? E começo a orar, buscando as bênçãos de Deus sobre a vida dela, mas na oração, intencionalmente, eu trago uma mensagem do Evangelho da Salvação, apresentando Jesus àquela pessoa. E olha, não foram poucas as vezes que, de repente, quando eu terminei de orar pela pessoa, ela estava chorando. Não estava aberta para ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, mas ela estava aberta para receber uma oração. E aquilo toca no coração da pessoa, essa atitude de orar, de mostrar interesse por ela, pela vida dela, pelos problemas que ela esteja passando. E nesse momento, a gente deve estar também atentos ao Espírito Santo, que ele pode trazer palavra de conhecimento para nós ao orarmos por aquela pessoa. E de repente você vai estar exatamente entrando em áreas que aquela pessoa está totalmente vulnerável, totalmente precisando de ânimo, de encorajamento. E isso pode, depois da oração, até abrir espaço para uma conversa mais prolongada. Então, aprenda a tirar proveito das oportunidades que você tem no seu dia a dia, quando você está andando, né? Já fiz isso muito em semáforos, quando a gente para lá e aí vem alguém para pedir um dinheirinho, né? Alguma coisa assim, eu pego o dinheiro, coloco na mão da pessoa, mas não largo. E aí eu fico ali falando com ela. Já tive algumas experiências bem interessantes. Teve uma vez, o final não foi bom, mas a experiência foi interessante. Chegou uma pessoa, ele estava usando 2 moletas, ele não tinha uma das pernas para pedir uma ajuda. E aí eu peguei a ajuda, o dinheirinho lá que eu ia dar para ele, né? Mas fiquei segurando e conversando com ele. E aí ele disse: puxa, a sua conversa é tão boa, nem precisa me dar nada, só de você estar falando comigo já está sendo muito especial para mim. E aí ele disse: eu não vivia dessa forma não, eu já tive uma vida muito boa, eu já tive uma casa muito boa, eu tinha uma mercearia, e eu tinha carro, eu tinha moto, né, e estava tudo fluindo muito bem. Eu falei: ué, então o que aconteceu com você que de repente você se tornou um morador de rua, pedindo assim ajuda às pessoas? Ele disse: olha, eu me enrabichei com uma mulher na rua, sabe? E aí nos tornamos amaziados, e aquela mulher era do diabo, ela arruinou a minha vida, ela mexia com essas coisas de macumba, sabe? E aí eu fiquei tão apaixonado por ela e eu acabei perdendo a minha esposa, depois perdi os meus negócios, perdi meu carro, perdi a moto, ela me tirou tudo.
E aí, aproveitando a oportunidade, eu falei, pois é, e agora se você quer reverter esse processo e mudar de vida, você tem que fazer como Deus faz conosco. Ele nos perdoa e você precisa perdoar essa mulher. Esse homem teve um acesso de raiva, de ira, e ele ficou possesso e caiu no chão, quebrou o retrovisor do meu carro, porque ele estava mais ou menos apoiado ali na parte da janela. A moleta caiu no chão, ele se estribuchou lá no chão e levantou assim com as moletas espumando pela boca, dizendo, eu não vou perdoá-la nunca, eu quero é vê-la morrer, se eu puder eu vou sangrá-la como um porco. Eu falei, nossa, o cara tá muito irado mesmo. E aí ele saiu andando, tropeçando, e eu falei, volta aqui, pega aqui o seu dinheiro. Eu não quero mais dinheiro, não. Quer dizer, não teve um final feliz, mas ele foi confrontado com o pecado dele, e quem sabe, depois disso, Deus vai usar e vai trabalhar na vida dele, né? Foi uma experiência que eu não vou esquecer, não, porque foi marcante também para mim de ver o quanto as pessoas estão amarradas pelos laços do diabo. E uma palavra de salvação pode começar a desatar esses nós, né? Então, usar essa estratégia de orar pela pessoa enquanto nós estamos tendo as nossas atividades normais do nosso dia a dia, é uma boa estratégia para evangelizar, para compartilhar a salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. Posso orar por você? Alguns lugares onde as pessoas são muito resistentes à palavra do Evangelho, eu já vi e já usei essa estratégia, isso especialmente hoje você não tem muitas oportunidades de fazer cultos nas praças, as pessoas geralmente não param, nos Estados Unidos mais difícil ainda. Então tem um amigo lá que ele tem um ministério chamado Trazendo Vidas às Ruas, né? Ministério de alcance às pessoas que estão nas ruas. E lá, muitas vezes, quando você começa a pregar o evangelho, as pessoas podem até chamar a polícia e você ser preso. Então, uma das estratégias que eles têm lá, e eu já participei disso com eles lá, é ter uma barraquinha onde está escrito oração de grátis. Se você precisa de oração, vem aqui. E algumas vezes que eu vi essa situação, as pessoas chegavam para receber oração. E na maioria das vezes isso também abre portas para que depois você possa dar assistência àquela pessoa, conversar mais visando atingir o coração dela, né? Então você tem mais liberdade de compartilhar e principalmente o seu testemunho. Algumas perguntas que surgem por que vocês estão aqui? Vocês estão ganhando alguma coisa? Essas pessoas estão sempre pensando que tem algum negócio por trás. E você pode simplesmente dizer, não, nós não temos nenhum outro interesse a não ser o seu bem-estar e que você encontre o Senhor, que é também o seu Salvador. Ali, muitas vezes, se abre para um acompanhamento, onde você vai poder acompanhar aquela pessoa no decorrer dos dias que se seguirão. Isso pode trazer muitos bons frutos. Já vi uma outra estratégia também muito interessante. Isso não cola no Brasil, aqui no Brasil é muito comum, mas em alguns outros lugares eu vi acontecer. Está escrito uma barraquinha dizendo abraço grátis. E sabe que tem muitas pessoas que precisam de um abraço e eles não têm isso na cultura deles e eles chegam ali, eu quero um abraço. E você abraça aquela pessoa e aí já abre oportunidade de compartilhar a salvação e o amor do nosso Pai, o Senhor Jesus, né? O nosso Senhor e Salvador. Muito interessante de ver essas coisas. Em outras palavras, nós temos que ser criativos em compartilhar a nossa fé, fazer com que as pessoas se sintam à vontade ao nosso redor e possam ouvir aquilo que até então estava sendo resistido no seu próprio coração.
No Brasil, especialmente nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos, é muito difícil achar alguém que nunca ouviu sobre o Evangelho. Por isso que nós precisamos ser bem mais intencionais e criativos ao compartilhar a nossa fé, especialmente através da nossa vida. Agora, quando você estiver pregando o Evangelho, compartilhando a fé, e isso é necessário, né? Porque as pessoas precisam ouvir, lá em Romanos capítulo 10, versos 13 a 15, está escrito assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As boas novas do reino de Deus é uma coisa boa. Então nós precisamos estar disponíveis para que o Espírito Santo possa nos usar, nos enviar. Falando sobre oração, não sei se já aconteceu com você, mas se não aconteceu, eu te desafio a prestar atenção. Já aconteceu de você estar, por exemplo, no supermercado, fazendo compras de boa, relaxado ali, tranquilo, e de repente você vê uma pessoa lá do outro lado do corredor e o Espírito Santo fala lá com você, assim, lá no seu íntimo. Vai e fala com aquela pessoa do amor de Deus. E você fica olhando e fala: eu, hein? Que negócio é esse? Será que eu estou ficando doido? Estou ouvindo vozes? Quantos de nós temos experiências assim e pensamos dessa forma: ah, isso não tem nada a ver, acho que eu estou ficando pirado, acho que eu estou ouvindo vozes. Mas não, é o Espírito Santo mesmo. E eu vou te dizer, quando você se abre para obedecer e fazer aquilo, muitas coisas acontecem, milagres podem acontecer. Então eu já tive essas experiências de andar na rua assim, de repente o Espírito Santo fala: atravessa aqui e fala de Jesus para aquela outra pessoa lá. E eu fui. E foi uma experiência assim maravilhosa. Na rua, nos supermercados, em loja, mesma coisa. Já tive a oportunidade, quer dizer, não foram muitas, mas de repente, eu me lembro agora, não tem muito tempo que eu estava comprando carne no açougue, num domingo de manhã, e aí eu vi lá uma senhora já bem idosa, e ela estava lá pedindo algumas coisas lá o atendente lá do açougue, né? E eu vi que ela estava com muita dificuldade de comprar, não tinha dinheiro, e ela estava querendo as coisas mais baratas, que precisava de alguma coisa, e o homem não entendeu, não ajudou. Aí eu cheguei para ela, o Espírito Santo falou assim: vai lá e ajuda ela. Cheguei para ela e disse: o que a senhora está precisando? Ah, meu filho, eu tô querendo comprar umas coisinhas aqui para o meu almoço, mas tá tudo tão caro, eu não tenho dinheiro. Eu falei: o que a senhora quer? Aí pedi que ele servisse ela aquilo. Eu comprei lá uns quilos de carne para ela. Eu falei: pode dar para ela, eu pago. Ela ficou numa alegria, ela não sabia o que fazer para agradecer. Eu falei: olha, é porque você é especial, Deus te ama, como ama a mim também, e Ele tem cuidado de mim, então eu posso lhe prestar esse favor, essa dádiva que vem de Deus. E ela saiu dali abençoada. Isso já aconteceu em Sacolão também, que eu fiz essa mesma coisa, e isso abre portas para o Evangelho, né? Agora, outra coisa que você deve fazer sempre: espere por milagres. Eu já disse que a maioria das ações sobrenaturais, milagres, acontecem especialmente na vida ou nos ministérios que compartilham a fé, compartilham a respeito do Senhor Jesus. Isso é verdade. Então nós precisamos nos treinar a crer em milagres. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus fazer alguma coisa, olha, espere que realmente vai acontecer, né? Eu me lembro que uma das primeiras equipes que nós enviamos da Jocum, a gente sempre treina as pessoas para fazer evangelismo, e eu sei que a liderança dessas equipes, eles estavam trabalhando lá
nas Bahamas, né? Na América ali, era aquela região da América Central, entrando nas vilas e tudo, e eram jovens, assim, bem inexperientes, passaram pelo treinamento, era uma escola de verão, e aí o líder falou assim, olha, toda vez que você tiver uma oportunidade, ore pela pessoa, pergunte se ela quer receber a graça de Deus. E tinha uma jovenzinha, devia ter uns 17, 18 anos, e ela ouviu isso. E no evangelismo que ela estava fazendo, tinha um homem que estava com a mão mirrada, assim como toda encolhida, assim, né? E aí ela olhou aquilo, lembrou da palavra da pessoa, não estava esperando nada, simplesmente foi um ato de obediência, e ela disse para o homem, você quer que eu ore pela sua mão? Aí o homem falou, quero. E ela orou pela mão dele e de repente a mão dele começou a esticar e ficou perfeita igual a outra. Ela ficou tão maravilhada e assustada que de repente, pum, caiu para trás, desmaiou, porque ela não esperava que aquilo acontecesse. Olha, quando nós oramos, mesmo assim, como aconteceu com ela, tão inocente, não tinha sido exposta a nada disso, e ela viu um milagre acontecer. Com certeza a vida dela foi mudada, como também daquele homem que recebeu a cura do Senhor foi mudada. Então espere por oração. Um outro caso que foi muito interessante de acontecer, isso foi lá no Haiti. Isso, antes dessas bagunças todas que estão acontecendo lá. Então tinha um grupo fazendo evangelismo de casa em casa, e de repente eles entraram num vilarejo lá, bateram numa casa depois de passarem por várias, e a porta estava aberta, mas eles chamaram, bateram palma, não apareceu ninguém, e o rapaz que estava junto com uma outra moça, né, a dupla, resolveram entrar. E chamando, não ouviam nada, e de repente eles entraram num quarto muito simples, né, e tinha uma mulher deitada na cama. E eles chegaram para ela, começaram a falar, não viram nenhuma reação. E aí, de repente, esse rapazinho falou assim, eu vejo que você está enferma, está doente, eu vou orar para Deus te curar. E orou no nome de Jesus para que ela fosse curada. Aí a mulher sentou-se na cama. E aí eles pregaram o evangelho para ela e tudo, agradeceram, apresentaram o que eles estavam fazendo ali, que eles não eram daquela região, e saíram. Quando eles estavam saindo, está chegando o marido, o dono da casa. E ficou muito assustado quando viram eles saindo da sua casa. E disse, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles se apresentaram para aquele homem, né? E disseram, olha, nós estamos aqui falando do amor de Deus para as pessoas. E eu entrei aqui na sua casa, a sua esposa estava doente lá na cama. Aí eu orei por ela e ela ficou boa. E o homem olhou para ele com aquela cara assim de espanto e disse, a minha mulher não estava doente. Ele, estava sim, eu vi ela lá na cama. Ele disse, ela estava morta, eu estou vindo aqui agora da funerária, eu fui lá comprar o caixão para sepultá-la. Aí eles ficaram assim, sem saber. E aquele homem estava incrédulo ainda, o que vocês fizeram lá, não sei o quê. Aí quando ele estava assim, ainda meio zangado com aqueles jovens, a mulher dele sai na porta e conversa com ele. Você acha que ele não se abriu para ouvir o evangelho? Com certeza. Então, milagres acontecem, mas nós temos que crer e nós temos que obedecer, orar, né? Um outro fato que eu achei muito interessante que aconteceu, isso não teve nada a ver com oração, mas Deus, ele é soberano e age de uma maneira assim que muitas vezes nós nem pensamos, nem imaginamos, foi no evangelismo durante o período de carnaval em Ouro Preto. Nós estávamos lá com uma equipe evangelizando e tinha uma equipe de teatro, e eles estavam no meio da muvuca mesmo, não tinha muita gente, estava ali apresentando o teatro, e de repente uma jovem de mais ou menos uns 25, 26 anos, ela ficou tão furiosa e ela começou a gritar, agredir aquelas pessoas, sai daqui, vocês estão atrapalhando a nossa festa, atrapalhando o nosso carnaval, Deus não existe, vocês estão enganando esse povo com essas bobagens e tudo. E aí juntou, claro, né, uma turminha, né, do grupo para
conversar com ela e ela empurrava todo mundo, estava sendo violenta. Olha, nós estamos aqui porque Deus ama vocês e Ele tem uma proposta de vida diferente para vocês. E começaram a falar com ela: Deus não existe coisa nenhuma, Deus não existe coisa nenhuma, e vocês estão enganando o povo, isso aí é pura religiosidade. Se Deus existe, eu quero que Ele mande um raio aqui agora. Tchum! Voou gente para tudo quanto é lado, ficou lá a marca no chão, e ela ficou tão apavorada e começou a gritar e a chorar: Deus existe, Ele me ama e Ele me ama. Pronto, resolveu o problema. Aquele momento mudou o coração dela e ela sentou para ouvir aquilo que aqueles jovens tinham para dizer para ela. Ninguém orou para que viesse um raio, mas era isso que ela pediu. E Deus a amava tanto que atendeu. E aí, pronto, mudou a situação. E muitas pessoas que estavam ao redor, que estavam indiferentes à pregação do Evangelho, se levantaram para ouvir a palavra também. Então, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para pregarmos o Evangelho. Ainda lá em Ouro Preto, aconteceu uma outra coisa. Aí entra também a estratégia, a criatividade. Nós vimos lá que, andando nas ruas, várias pessoas estão muito envolvidas com o mundo espiritual, no esoterismo e assim por diante, nova era, né? Então, alguém teve a ideia de alugar uma sala lá, bem lá na rua movimentada. E o que nós fizemos? Colocamos, era uma sala vazia, colocamos várias dessas mesinhas brancas, né? Com 2 cadeiras, cada uma dessas, espalhada pelo salão lá, era um salão um pouco amplo. E apagamos todas as luzes, colocamos algumas luzes ambientais, principalmente velas em alguns cantos. E na porta deixamos uma placa bem grande escrita: consulta espiritual grátis. E eu estava ali, sendo um dos que ia dar consulta espiritual grátis, né? E várias pessoas estavam entrando, sentavam na mesa, e as pessoas já eram treinadas para fazer a abordagem correta e tudo, né? E muitas pessoas estavam indo. E de repente trouxeram uma moça para mim. E ela sentou na minha mesa. A primeira coisa que ela fez foi estender a mão assim, porque ela não viu carta, não viu búzios, não viu nada disso. Ela estendeu a mão pensando que eu ia ler a mão dela. Aí eu peguei na mão dela, olhei para a mão dela e comecei a falar com ela. E Deus me trouxe algumas palavras de conhecimento sobre a vida dela. E ela começou a ficar tão assustada, e disse: ai, esse ambiente aqui é diferente, eu tenho que sair daqui, eu estou passando mal. E eu tentando segurá-la aqui, tentando fazê-la interessar em ouvir mais, mas de repente ela deu saculejou minha mão, largou para lá e saiu, vazando, não a vi mais. No outro dia, eu estava com algumas pessoas que eram dos Estados Unidos, uma equipe, eles queriam comprar bijuteria, queriam comprar alguma coisa. Então, levei essa turma, eu estava ali servindo como tradutor também, e fomos lá naquela praça que fica abaixo da Praça Tiradentes, onde tem uma exposição de muitos produtos, principalmente de pedra sabão ali. Estava passando por ali, e de repente... essa moça que tinha ido lá na consulta espiritual grátis, ela me reconheceu e ela era uma das que vendia ali e ela fez um alarido, ela começou a gritar: gente, esse é o homem que falou tudo sobre a minha vida. Eu lembrei até da mulher samaritana, né? Ele é o homem que falou tudo sobre a minha vida. E juntou uma porção de gente ao redor de mim. Aí veio uma amiga dela e falou assim: você tá vendo alguma coisa na minha áurea? Tá vendo alguma coisa na minha áurea? E eu comecei a rir, e ali teve uma oportunidade, né, que eu pude compartilhar do amor de Deus por aquelas pessoas ali, um grupo grande que juntou por causa dessa moça que disse: esse homem falou tudo sobre a minha vida, falou tudo sobre a minha vida. Eu não tive nenhum espírito de adivinho, foi o Espírito Santo que foi trazendo e eu nem sabia, só fiquei sabendo no outro dia quando ela apareceu lá. Espere que alguma coisa vai acontecer quando você estiver compartilhando do Evangelho, compartilhando a fé, né? Nós precisamos disso. E
O que uma pessoa precisa para receber Jesus em sua vida? Bem, resumindo aqui, ela precisa crer no Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu entre nós como homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. Isso aqui é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Jesus é a solução para o maior problema que o homem tem, que é o seu próprio pecado. Então, nós vemos que isso precisa ser anunciado. Não é simplesmente trazer palavras agradáveis, palavras boas para as pessoas que estão ouvindo. Não, nós temos que anunciar e o Evangelho vai confrontá-la com o seu problema, o seu pecado. Em Atos capítulo 2, verso 36, essa é a primeira pregação de Pedro, né, depois do Pentecoste, lá está escrito: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Evangelho nunca vai ser separado do senhorio de Cristo. Por quê? Jesus não pode ser o salvador de uma pessoa, a não ser que ele seja também Senhor da vida daquela pessoa. Por isso que ser salvo significa morrer para si próprio, para o seu mundo, para a sua própria vontade, para a sua independência e ressuscitar como uma nova criatura. Também em Atos capítulo 16, o verso 31, é um versículo que muitas pessoas citam, né? Às vezes fora do contexto, mas é o que está escrito lá. Foi a conversão do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam lá presos, né? E aguardando o julgamento, e que cantavam, mesmo na prisão, depois de serem açoitados e tudo. E aí veio um poder de Deus ali naquele lugar, a glória de Deus se manifestou ali, os alicerces da prisão se sacudiram, todas as cadeias foram abertas, mas ninguém fugiu, porque eles estavam tão embevecidos com a presença de Deus. E o carcereiro entrou de repente, e ia até matar-se, né? Porque ele pensou que todo mundo tinha fugido, e ele seria sentenciado, porque ele era o responsável. E Paulo grita: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aí, de repente, ele grita: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, crer no Senhor Jesus. Senhor primeiro, Jesus, Salvador, o Messias. Então, esse é o primeiro ponto. O Evangelho é a mensagem de Deus aos pecadores. E não é uma opinião dos cristãos. Então, é dos céus isso. E nós precisamos entender. O segundo passo que a pessoa precisa entender sobre, depois de crer, é arrepender-se dos seus pecados. Arrependimento faz parte do processo de salvação. Marcos capítulo 1, verso 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há como uma pessoa ser salva sem que ela seja confrontada com o seu pecado, sem que ela reconheça que é um pecador, sem que ela esteja disposta a pedir perdão. Se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, crer no Senhor Jesus, arrepender-se dos seus pecados e confessar. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, né? Nós já lemos isso, vou ler de novo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
1 João, capítulo 1, verso 9, também diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois de confessar, vem o processo. Não acontece de repente, mas é um processo de conversão. O que seria conversão? Mudança de vida. Agora, você já não é mais um pecador praticante, é um ex-pecador que encontrou Jesus. E agora, as verdades do reino de Deus, os valores do reino de Deus, estarão como parte da sua vida. Então, converter-se. Mateus 18, verso 3, está escrito: e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Toda a palavra do Senhor, para aquelas pessoas que resolveram mudar, quer dizer, abraçar o Salvador, o Senhor e Salvador, houve um processo de conversão. Lembra de Zaqueu? Aquele que estava lá no galho da árvore, quando Jesus disse: olha, eu vou ficar na sua casa essa tarde, essa noite. E aí ele ouviu e de repente ele fala: olha, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguém eu defraudei, ou seja, eu tirei alguma coisa de forma indevida, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: verdadeiramente a salvação entrou nesta casa. Por causa de quê? Ele demonstrou com a própria vida ali essa atitude de conversão. Logo depois da conversão, desse processo de crer no Senhor, arrepender, confessar, a conversão vai ser gradativa, você vai ver isso na caminhada, mas isso se dá principalmente quando a pessoa toma a decisão de batizar-se e fazer parte de um corpo, de uma igreja, onde ela pode estar em contato, em comunhão com a igreja, com seus irmãos agora na fé. Isso vai trazer a mudança que essa pessoa precisa, que vai se processar na vida dela à medida que ela caminha com o Senhor Jesus. Isso é uma realidade da vida da pessoa que reconheceu, creu, reconheceu que é Salvador, que é um pecador, que ele precisa de um Salvador, e ele entra nesse processo. A pregação do Evangelho deve liderar-nos a essas ações na vida da pessoa, que neste caso é um processo de acompanhamento que nós podemos fazer pessoalmente ou de repente trazer essa pessoa ao nosso lado para a igreja onde nós congregamos. Isso vai acontecendo gradativamente. Então, o evangelismo, meus irmãos, é isso. Precisa ser intencional, precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E Deus, ele quer que nós vivamos dessa forma. E eu quero terminar aqui falando para vocês sobre a Carta Magna. Você já ouviu falar sobre a Carta Magna? A Carta Magna é um documento que foi estabelecido na Inglaterra em 1215, ou seja, nada novo, né? Foi escrita com o objetivo de trazer um pouco de equilíbrio, principalmente nos governos. É considerada um documento precursor das constituições no mundo ocidental e é também um documento considerado pioneiro na garantia de certos direitos fundamentais à humanidade. Então, é um documento muito importante. Mas, algum tempo, bem depois disso, vários líderes cristãos, quer dizer, pais espirituais internacionais, eles começaram a pensar sobre a Carta Magna Cristã. E foi escrito esse documento. Todos na terra têm o direito a escutar e compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a igreja tem que pregar. Ter uma Bíblia disponível em sua própria língua. É por isso que muitos esforços têm sido feitos para que o Evangelho seja apresentado e a palavra de Deus
compreendida na língua materna. Ter uma comunidade cristã disponível, muito próxima, possibilitando encontros semanais para que se tenha ensinamentos bíblicos, adoração e comunhão com o corpo de Cristo. Isso faz parte da vontade de Deus. Ter uma educação cristã disponível para os seus filhos. Ter as necessidades básicas da vida, como comida, água, vestuário, abrigo e atenção à saúde, cuidados da sua própria saúde, isso supridos. Ter uma vida produtiva de realizações espirituais, mentais, sociais, emocionais e físicas. E são os direitos que nós vemos implícitos no Evangelho, que é a declaração daquilo que Deus deseja que cada um de nós tenhamos acesso. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos, nesse caso, em concordância com a Carta Magna Cristã. E nós precisamos buscar fazer com que esses direitos implícitos no Evangelho ou seja, acessível a todas as pessoas que Deus ama e que Ele veio buscar. Então, assim, nós terminamos essa primeira fase falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, focalizando evangelismo, que nós precisamos trazer de volta à nossa igreja e à nossa vida cristã, porque, infelizmente, temos perdido isso. Essa série vai continuar com outros temas e que tanto eu quanto também minha esposa, Jussara, vamos estar compartilhando, mas isso num tempo que está por vir. Deus te abençoe, que Ele te dê graça e que você realmente busque aprimorar a sua fé, especialmente através dessa ação de evangelizar. Amém. Deus te abençoe.